enquanto vocês vão se ajeitando aí na cadeira, no sofá, na cama. Deixa eu só anotar o horário aqui. Para eu poder saber quando deu os 40 minutos. Bom, vamos falar de repetição mínima, né? Um ponto aí de proteção radiológica. Vocês que já fizeram radioproteção, já é um assunto já confortável para vocês, né? Já é intuitivo. Bom, a redução de exposições repetidas é fundamental, principalmente em crianças pequenas, cujas células em desenvolvimento são especialmente sensíveis aos efeitos da radiação, né? Imobilização apropriada, com tempo de exposição curto, né, vão reduzir a incidência de artefatos de movimento. Então, se o tempo que o raio-x está passando pelo paciente é menor, então, como é que eu posso explicar? A chance de o paciente mover exatamente no momento que o raio-x é disparado é menor, né? Aquela resistência que o paciente vai ter no posicionamento já será suficiente, aquela resistência do posicionamento em si já será suficiente, ou tenderá a ser suficiente, né? A grade deve ser utilizada apenas se a espessura da parte do corpo examinado for superior a 10 centímetros, né? Então, no ponto de repetição mínima, vocês entenderam. Repete o mínimo possível para expor tanto as células extremamente sensíveis das crianças, né? Proteção gonadal. As gônadas das crianças devem ser sempre protegidas, né, com protetores de contato, a não ser que essas proteções obscureçam, né, a anatomia do abdômen inferior e da pelve. Ou seja, se a proteção gonadal for trazer interferência negativa, aí não adianta usar, né, porque você vai ter que fazer uma incidência com a proteção gonadal e aí depois você vai ter que repetir a incidência sem a proteção, porque você colocou a proteção errada. Então, proteção gonadal, tanto para criança quanto para adulto, é um pouco delicado de usar. Não quer dizer que não deva ser usado, mas no período que vocês estejam aprendendo a utilizar, né, a executar, né, esse procedimento com proteção gonadal, sempre com bastante orientação para não ter que ficar repetindo incidência, tá? É o mais adequado a se fazer. Só façam incidência só façam incidência utilizando proteção gonadal sozinhos quando vocês já tiverem uma segurança, um conforto para fazer incidência sozinho, porque senão vocês já vão ter um domínio, né, da situação. Não quer dizer que depois que vocês já tenham não vão acontecer erro, isso acontece, erro acontece, né, mas não pode virar rotina. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de protetores. Notem a felicidade das crianças, né? Olha só, todas muito sorridentes, muito felizes. Essa criança poderia estar no Piggle Stat, né? Mas provavelmente o setor não tem. Então, vai ser assim mesmo. Vai ser na maneira mais arcaica, mais bruta mesmo. A criança aqui em cima provavelmente ela está passando por um processo de várias radiografias, né, por esse choro todo aqui. Percebam as luvas aqui, pomblíferas, para auxílio do acompanhante, né, protetor de chumbo, né, para essa acompanhante aqui de baixo, para essa mão caberia, mas para a mão direita que está segurando a mão das crianças, talvez essa luva não seria muito confortável e atrapalharia segurar a mão da criança, ou machucaria a mão da criança, né? Tem que se pensar nesse ponto também. Vamos falar das incidências agora. As incidências estão conjugadas, vocês verão, né? Principalmente se vocês acompanharam aí o bom traje. Indicações clínicas para uma AP ou PA, né, das crianças.
Patologia envolvendo o campo do pulmão, diafragma, arcabouço costal e mediastino, incluindo o coração e os vasos da base. O paciente deve estar ereto, se possível. Geralmente, pacientes pediátricos, se tiverem idade suficiente, devem ser examinados numa posição ereta com o uso do Pigel-Stat ou recursos de mobilização similares, tá? Exceções são casos isolados e crianças muito novas que ainda não suportam o peso de suas pernas. Então, se a criança consegue fazer em pé, em ortostatismo, faça em ortostatismo, tendo o Pigel Stat ou não. É o que eu acho mais fácil na nossa prática, que nem sempre teremos o Pigel Stat. Se na vida de vocês encontrarem um Pigel Stat, tira a foto, me manda e fala aí, professor, aqui tem. Só para eu saber onde é que tem, porque eu não conheço nenhum lugar que tem. Mas se aquela criança às vezes está passando mal o suficiente para não dar conta de ficar em pé, aí é decúbito dorsal mesmo, não tem, ou decúbito ventral, não tem muita escolha. Temos que acompanhar o ritmo do paciente, mesmo ele sendo pediatra. Distância foco-filme de 1,20 m a 1,50 m, tubo de raio-x levantado o máximo possível, principalmente se for em decúbito, né? Então você pega o cabeçote e sobe levantado o máximo possível nesse sentido de aumentar a distância de 1 metro. Lembra da nossa aula do laboratório que o equipamento só ia 1 metro? Os outros equipamentos podem ir a mais. Eu comentei isso em algumas das aulas. Então, faça isso. Por isso que está 1,20 m a 1,53 m. Tamanho e localização do receptor de imagens determinados pelo tamanho do paciente, né? Então, é intuitivo, né? Se for uma criança recém-nascida, igual aquela da prancha também, que nós vimos, você não precisa usar um 35 por 43. Mas se você pegar uma criança de uns 2, 3 anos que como é que fala? Que seja menor do que 2, 3 anos, também não vai precisar usar 35 por 43. Então, vocês vão poder utilizar ali do bom senso, né? Da prática de vocês. Se for supino, localizar o chassi abaixo do paciente, similar ao nosso AP, que nós temos na aula prática, de leito, né? Grade não é necessária, exposição menor tempo possível, KV para analógico de 70 a 80 e para digital de 75 a 85. Proteção. A proteção dos tecidos radiosensíveis fora da região de interesse, né? Porque na região de interesse você não coloca proteção. Faz todo sentido. Posicionamento do paciente. Nesse paciente, com paciente em supino, tá? Deitado. Perdão. Bom, técnicas de imobilização devem ser usadas quando necessário. O paciente é posicionado em supino, os braços estendidos para remover a escápula do campo dos pulmões, as pernas são estendidas para prevenir a rotação da pelve, com o auxílio dos pais, né, se a mãe não estiver grávida, por exemplo, fazer o que se segue. Os pais removerem a roupa da área do tórax da criança, fornecer aos pais avental e luvas plumbíferas para proteção. Eu acho válido um protetor de tireoide. Sim, só para assistir melhor o pai, né? Não quero dizer que no meu ponto de vista não faz grandes necessidades de utilizar o protetor de tireoide. Mas se tiver, dê, né? Dê ao acompanhante, não tem problema, melhor prevenir, né, do que remediar. Mas ao meu ver não faz grandes necessidades. E colocar a criança no receptor de imagem. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Isso, número 4. Os pais devem estender os braços da criança acima da cabeça, com a mão enquanto mantém a cabeça inclinada para prevenir uma sobreposição nos pulmões.
Com a outra mão, os pais devem segurar a perna da criança no nível dos joelhos, aplicando pressão quando necessário para prevenir algum movimento. Aí entra a rotação, né? Rotação de um lado para o outro, ou inclinação, né? Também de um lado para o outro, ou até para frente. O pai, o responsável, deve ficar numa posição que não obstrua a visão do técnico ou tecnólogo em relação ao paciente enquanto a exposição é feita. E se os pais ou responsáveis ficarem na frente, como é que vocês vão enxergar, né, o corpo do paciente para saber o momento mais adequado em relação à respiração, por exemplo, no momento da exposição, né? Faz sentido. Colocar as luvas ou capote de chumbo sobre as mãos dos pais, se estes não estiverem usando as luvas. E aí entra o que eu comentei naquela incidência das gônadas, né, produção gonadal, na verdade, pode ser mais fácil segurar o paciente sem luvas. Muito provavelmente a acompanhante não utilizou luvas por ser mais fácil de segurar a criança que ela estava acompanhando. Posição da parte. Colocar o paciente no meio do receptor de imagens, com os ombros 5 centímetros abaixo do topo do receptor de imagem. A ideia de centralizar, né, esse padrão de qualidade que a gente tem se mantém, né? Então, colocar o paciente no meio do receptor, otimizar o uso, né, do receptor. Certifique-se que o tórax não esteja girado. Perdão. Raio central perpendicular ao receptor de imagens, centralizado no plano sagital médio, né, ou mediano, no nível médio do tórax, que é aproximadamente da linha dos mamilos. Distância foco-receptor de 1,28 m a 1,53 m, tubo levantado o máximo possível. Parece que a informação está repetindo, né? Colimar aproximadamente os 4 lados às margens exteriores do tórax, que é o que a gente já tem um padrão de fazer, né? Fazer exposição na segunda respiração profunda. Se a criança estiver chorando, vigiar a respiração e fazer exposição imediatamente após a inspiração profunda da criança. Ou seja, a região, a hora daquele soluço. Tá lá, uá, 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 de choro. Aquele soluço de choro que todo mundo acredita conhecer, né? É o momento mais adequado. Aqui nós temos novamente as nossas crianças, né? No API decúbito. A imagem de cima que quase não dá para ver muita coisa, né? Com relação ao posicionamento em si. O que dá para ver? Criança aparentemente alinhada, com a mesa, braços afastados para evitar a sobreposição, parece sacos de areia, né? Para dar uma pressão para a criança não movimentar, e a criança provavelmente está olhando ali para a galera que está acompanhando ela. Essa criança já parece ter um entendimento das coisas, então ela está mais quietinha. Essa aqui, na prancha, né? Utilizando já o imobilizador, a prancha também, ainda é mais nova e a metodologia, né, é aproximada. Braços afastados, pernas estendidas, chassi alinhado com o tronco, né? Então, bem tranquilo. Provavelmente o chassi dessa criança na imagem de cima está envolvido nesse pano aqui, ó. E se a imagem, né, o AP, a incidência AP ou PA, for com um pigostat? No caso, o paciente ereto, né? O paciente é colocado no assento com as pernas para baixo, através da abertura do centro, que vocês conseguiram ver bem naquele segundo vídeo do pigostat. Ajustar o assento à altura adequada, para que o topo do receptor de imagens seja por volta de 2,5 cm acima dos ombros. Os braços são levantados e as braçadeiras dos lados do corpo são colocadas firmemente contra o paciente e seguradas pelo ajuste da base e pelo ajuste da cinta. A proteção é levantada a um nível de aproximadamente 2,5 cm acima da crista ilíaca. Tem uns gatos brigando aqui, eu assustei na hora de fazer a leitura. Eu acho que se eu tivesse fazendo qualquer coisa agora, eu também assustaria. E real, eu assustei com o gato. E eu, hein?
é algo que eu assustei. Até na hora de falar acima aqui, deu uma agarrada. Mas seguimos. Vou ler de novo só porque eu atrapalhei, que eu assustei com o gato. A proteção é levantada a um nível de aproximadamente 2,5 centímetros acima da crista ilíaca. Marcadores de D e E, né, de direita e esquerda, e o marcador de inspiração são preparados para serem expostos na imagem mais baixa, garantir que não haja rotação. Olha aí nossa paciente, já é uma paciente já não tá com cara de 2, 3 anos, né? Parece uma mocinha já, né? Os marcadores aqui, ó, marcados aqui embaixo. Criança bem posicionada no pigostat, né? E a radiografia aqui correspondente. Aí entra o que eu comentei. Aqui o nosso texto traz com o pigostat. Mas se eu for fazer sem o pigostat, porque não tem o pigostat, é o mesmo procedimento que nós faríamos com o adulto, só que com a fala mais tranquila, uma orientação mais fácil, uma didática um pouco mais voltada para a criança, né? Sendo um pouco mais interativo, um pouco mais carinhoso, digamos assim, né? Aquela coisa, uma forma melhor de lidar com crianças. E aí o procedimento seria basicamente a mesma coisa. Eu atendi uma criança, eu comentei com vocês na aula prática, que ela, assim, era um PA de tórax também. A criança se posicionou, basicamente. Eu fiquei impressionado com aquela criança. Só que já era uma criança de uns 6 anos, pelo menos, né? 6, 7 anos. Foi uma coisa assim, quase que de outro mundo. Eu falei, gente, para eu que não tenho grandes didáticas com crianças, atender uma criança dessa é quase uma benção de Deus na minha vida. Foi assim, perfeito. Então foi a nossa incidência. Bom, ainda está indo, né? Raiz central perpendicular ao receptor de imagem no nível dos pulmões, na linha dos mamilos. Colimar aproximadamente dos 4 lados das margens exteriores do tórax. Se a criança estiver chorando, numa condição de respiração, vigiar a respiração e fazer a exposição imediatamente após a inalação profunda e segurar a respiração da criança. As crianças podem frequentemente segurar a respiração na inspiração após a prática da sessão. Todos os pulmões devem ser incluídos dos ápices, né? A ângulos costofrênicos ou recessos costofrênicos. Traqueia cheia de ar, de T1 abaixo, é demonstrado também quando as marcas da região do hilo, né, hilo pulmonar, timo, coração e costelas. Aqui, essa parte de respiração, colimação, anatomia, elas entram muito, apesar de que colimação estava na outra incidência, a PIPA sem a condição do pigostat, né, em decúbito, mas as duas são complementares uma da outra, tá? As duas incidências, porque elas são as mesmas incidências, só que em condições diferentes, uma em decúbito, outra em ortostatismo, né? A criança está sentada, então seria um semi-ortostatismo com o recurso do pigostat. Perfil. Indicações clínicas. Patologia envolvendo os campos pulmonares, traqueia, diafragma, coração e costelas. Se eu não me engano, mesma indicação clínica para o AP, né? Hemotórax ou edema pulmonar, a incidência com raios horizontais é necessária para visualizar níveis de ar fluido. Então, esse é um ponto a mais na nossa indicação clínica agora. Distância para o filme, mesma coisa, né? De 1,28 a 1,53. O tamanho do receptor vai determinar em função do seu paciente. O receptor de imagem longitudinal abaixo do paciente. Grade não é necessária, menor tempo de exposição. E o KV variando de 75 a 80 kV para analógico e sistema digital de 80 a 90. Aumentou, percebam que o KV aumentou da última incidência de AP, né?
Proteger os tecidos radiosensíveis, que já é de praxe, né? Já fazemos isso com os adultos e faremos com as crianças. Posicionamento do paciente, com o paciente reclinado para um perfil de tórax. As técnicas de mobilização devem ser usadas quando necessário. O paciente está deitado de lado na posição de perfil, geralmente esquerdo, com os braços estendidos acima da cabeça, para removê-los do campo pulmonar. É de praxe colocar do lado esquerdo para não dar magnificação no coração, tá? O coração mais próximo do book diminui a distância objeto-filme, né? Imagina se fosse o lado direito. Então, de praxe é sempre o lado esquerdo. No nosso material até fala, lateral esquerdo, por quê? Por causa da magnificação do coração. É um dos indicativos, né? Os braços curvados nos cotovelos são para o conforto e estabilidade do paciente, com a cabeça entre os braços. Se o imobilizador for usado, a posição do paciente não muda na incidência AP. Até porque só vai girar, né, o equipamento e fazer o perfil. Virar o tubo de raio-x para incidência de feixe horizontal, né, porque é um perfil em horizontal. Colocar a criança imobilizada adjacente ao dispositivo de imagem ou chassi. Se o auxílio dos pais for requerido, realizar os seguintes passos. Antes desse ponto dos pais, me veio uma coisa aqui na cabeça. Não, é esse ponto aqui, ó, que ele fala, virar o tubo de raio-x para incidência em feixe lateral. Isso anula uma frase minha que eu usei agora, dessa parte. Se o imobilizador for usado, a posição do paciente não muda da incidência em AP. De fato, não muda, mas eu falei, só giraria. Não, não só giraria, né? Falei errado. A frase está correta, né? Se o mobilizador for usado, a posição do paciente não muda da incidência AP, beleza? E aqui, né, o restante virar o tubo de raio-x para incidência em feixe horizontal também está certo. Só o meu comentário que justificou a frase que não é equivalente, tá? Para essa condição por causa do feixe horizontal. Se fosse um tórax em perfil em ortostatismo, aí era só virar o equipamento mesmo, tá? Os pais, né? O auxílio dos pais. Quais passos eles devem, né? Quais passos devem ser seguidos? Colocar o paciente no receptor de imagem em posição de perfil esquerdo, trazer os braços para cima da cabeça e segurá-los com a mão, né? Então, o pai vai segurar as mãos das crianças, os pais. Colocar a outra mão transversalmente à lateral dos quadris, para prevenir que a criança rode ou gire, ou seja, está segurando nas mãos e no quadril, né? Evitar a rotação e propor um alinhamento melhor para a criança. Colocar o pai numa posição que não obstrua a visão do paciente, né, por vocês, técnicos ou não tecnólogos, é o mesmo ponto da incidência passada, né? Colocar luvas plumbíferas ou proteção sobre as mãos dos acompanhantes. Mesma coisa da incidência passada, né? Mesmo argumento. Posição da parte. Colocar o paciente no meio do receptor de imagem com os ombros 5 centímetros abaixo do topo do receptor de imagem. Nenhuma rotação deve existir, beleza? Raiz central perpendicular ao receptor de imagens e centrado no plano coronal médio, no nível da linha dos mamilos. Colhemos aproximadamente nos 4 lados das margens externas do tórax. Fazer exposição na segunda respiração profunda. Se a criança estiver chorando, vigiar a respiração e fazer exposição imediatamente após a inalação profunda da criança. Essas imagens me deixaram com dúvida. Porque se você olha só essa imagem, você acha que a criança pode estar sorrindo, né? Que alguém estivesse fazendo alguma gracinha, né? Ou que eu tenho uma mão aqui e uma mão aqui, né? Por causa da proteção dos pais aqui. Mas aí você olha a imagem da direita, ela tá com cara de choro.
Aí quando você olha para a esquerda, porque você viu a direita, você acha que ela pode estar chorando também. Então eu fiquei assim, a criança está rindo ou está chorando? Né? Fiquei nessa. Ela estava rindo na primeira e chorando no segundo, ou ela estava chorando nas duas? Fiquei nessa coisa. Mas vamos voltar. Percebam o posicionamento da criança. É similar ao posicionamento de um adulto. Mesma coisa. Né? O mais fácil com criança é na linha do mamilo, né? Para poder facilitar um pouco a incidência. Tanto em perfil com paciente em decúbito lateral, tanto no perfil com paciente em decúbito dorsal. Né? As condições são as mesmas, braços fora da região do campo pulmonar. Fica um pouco mais difícil de pedir ao paciente para levantar o queixo, né? Mas faremos ali na medida do possível. O material eu não lembro de ter comentado, mas fica muito mais fácil colocar o chassi aqui em cima, né, em cima da mesa, que foi o jeito que eu vi. Mas dependendo da estrutura, né, do porte físico da criança, deixar o chassi na gaveta seja o mais adequado mesmo. Então, essa assistência talvez seja um ponto de perguntar no estágio ou serviço de vocês qual que é a abordagem que eles fazem lá, tá? O tórax perfil em ortostatismo, né, com o pigostat. Essa posição pode ser usada em crianças até 4 anos de idade. O paciente é posicionado no assento para ajustar a altura de maneira que o topo do receptor de imagens seja em torno de 2,5 cm acima dos ombros. Os braços são erguidos e dispositivos são colocados juntos ao corpo. Segure e, né, mantenha firme. Como eu posso dizer? Os braços vão ser erguidos, do mesmo jeito que vocês lembram do vídeo, do pigostat. E os dispositivos, aquela parte que parece que seja de acrílico, né, são colocados junto ao corpo, né, para segurar firmemente e utilizando uma fita. No segundo vídeo, parece que é uma espécie de uma correia marrom que fica bem aqui em cima, né, na parte do acrílico. Nem é uma fita adesiva. O avental de chumbo de proteção deve ser colocado no nível em torno de 2,5 cm, né, acima da crista ilíaca. Os marcadores direito e esquerdo devem ser colocados de forma que apareçam na imagem. Certificar-se que não haja nenhuma rotação. Não haver nenhuma rotação é básico em todas as incidências, né? Raio central ao nível do receptor de imagem, no nível da metade do tórax, né, na linha mamilar, ou entre os mamilos. Distância foco-filme, mínimo de 1,83. Colimação recomendada, colimar aproximadamente nos 4 lados das margens externas do tórax. Respiração. Se a criança encontra-se chorando, observe a respiração e faça a exposição no momento de inspiração profunda. Já é usual, né, comentado na aula hoje. A totalidade dos pulmões vão ser visualizadas, né, na radiografia, dos ápices até os recessos costofrênicos. E do externo anteriormente, né, as costelas posteriores devem ser demonstradas. Olha só que gracinha, né? A nossa paciente aí, bem posicionada para a nossa incidência, né? Um perfil em ortostatismo com auxílio aí do pigostat. Uma radiografia muito bonita também, muito bem feita. Nota-se que não é dela, né? Porque ela está com o queixo, né, numa condição de olhar para frente, queixo levantado, enquanto aqui a nossa criança estava com o queixo para baixo. Essa aqui nós também temos, similar a um perfil Kine, mas a gente percebe o condicionamento aqui. Só estou aproveitando a imagem para comentar, tá, gente? Porque essa imagem é voltada mais para o lateral esquerda. Por quê?
mas braços para cima, bonitinho, né? O corpo do paciente não está muito bem alinhado, que poderia influenciar na pelve lombar, tórax, mas talvez devido à condição da criança estar com esse aparato no pé, seja o mais adequado a se fazer, tá? Por que lateral esquerda, né? Além da condição, né, de chassi longitudinal, visualiza traqueia, diafragma, coração, osso do tórax. A ideia é também diminuir a magnificação do coração, propor uma imagem mais real do tamanho do coração, mais, como é que eu posso dizer, mais próximo do natural, tá bom? Bom, eu quero passar esse vídeo do marcador radiográfico, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui ainda. Passamos de 30, dá para passar esse vídeo. Só que antes eu vou passar o vídeo, porque são 2 vídeos, né? Então, vou seguir a ordem. Primeiro o marcador radiográfico e depois o vídeo do dever de casa. E essa parte do lateral esquerdo encerra o nosso conteúdo, tá? Esse aqui já entra nos nossos exercícios. Deixa eu mexer aqui com compartilhamento. No stat aqui, compartilhar com o som. Não, esse aqui não é o do Pigostat. É assim. Aqui tem negócio de futebol. Aqui eu tô assim. Como assim, gente? Isso aqui sai. Marcador radiográfico. Eu falei com alguns de vocês que passaria o vídeo de marcador só para dar uma reforçada no nosso conteúdo de marcador radiográfico. É um vídeo curto, de 6 minutos. E depois vocês verão um outro vídeo de efeito analógico que vai caracterizar aí, né, o dever de casa que eu deixei para vocês. Então, muito provável que esse vídeo de 6 minutos finalize o nosso horário de 40. Então, no final dele, eu vou encerrar e o próximo horário eu venho com o vídeo e a revisão da nossa prova. Um horário tão esperado aí, né? Um vídeo tão esperado aí por vocês. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje, eu irei dizer para vocês a função do marcador radiográfico. Irei dizer para vocês em teoria, irei demonstrar na prática. Vocês sempre me perguntam no direct do Instagram, deixam nos comentários e perguntam qual é a melhor faculdade que oferece o curso de tecnólogo em radiologia. E eu tenho uma resposta para vocês, a UNIT. A UNIT oferece o melhor curso de tecnólogo em radiologia. Então, vamos para o vídeo? Bom pessoal, e no vídeo de hoje eu irei discutir um tema que foi muito pedido por vocês. Então já vai deixando aquele like aí que eu sei que vocês sempre deixam e vai fortalecer o canal, até mesmo para tirar dúvida de outras pessoas. Dúvidas que outras pessoas ainda têm em relação ao marcador radiográfico. Então vamos lá. O marcador radiográfico, por sua vez, teoricamente é aplicado sempre do lado direito da estrutura, com finalidades específicas, tais como identificação do paciente, marcação do lado direito e informações adicionais como prontuário, CPF, RG, informações pertinentes ao paciente, bem como também data de exame, entre outras coisas. O exame radiológico, ele é um documento e por ser um documento, deve estar devidamente identificado. E como é que a gente faz essa identificação? Eu trago aqui para vocês os marcadores radiográficos. Os marcadores radiográficos, originalmente, eles são feitos, por sua vez, de objetos metálicos. O meu é feito de chumbo. Então eu tenho números de 1 até 9. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que também pode ser o 9, o 7 e o 8. E aqui, ó, a gente tem um E de esquerdo e o D de direito. Só que a gente também poderá utilizar vários outros números para identificar o prontuário do paciente, o número do registro, a data de realização do exame. Tá, Igor, você já me disse o que é um marcador radiográfico, para que ele serve, de que ele é feito e como é que ele é aplicado na prática. Assim como as estruturas anatômicas, os marcadores radiográficos, por sua vez, também têm uma visualização anterior
e posterior, que vai seguir a ideologia em relação à estrutura, à incidência que a gente vai realizar. Por exemplo, ao realizarmos um PA de mão, o marcador radiográfico ele vai ser posicionado em um local específico no chassi. No terço superior, se o paciente realizar o exame em pé, ou seja, em ortostática. No terço médio, se o paciente realizar o exame sentado, ou seja, em semidecúbito. E no terço inferior, caso o paciente realize o exame deitado, ou seja, em decúbito. Neste caso aqui, o paciente está realizando um PA de mão em semidecúbito. Onde é que o marcador deve estar, pessoal? Superior, médio ou inferior? Se você falou no terço médio, você está corretíssimo, pois o paciente está em semidecúbito. Se o marcador for posicionado desta maneira, está errado, pois a incidência a ser realizada é um PA e não um AP. Então o marcador radiográfico deverá ficar na posição PA no terço médio e do lado direito da estrutura. Sempre o marcador radiográfico vai ficar localizado no lado direito da estrutura. Bom, pessoal, agora a gente vai realizar um AP de antebraço. E eu pergunto a vocês, em qual terço o marcador radiográfico vai estar posicionado? E ainda mais, como é que ele vai ficar? Em AP ou em PA? O marcador radiográfico deverá estar posicionado no lado direito da estrutura e no meio do chassi, pois o paciente, além de estar realizando um AP de antebraço, está na posição de semidecúbito e o lado direito da estrutura é exatamente este daqui. Então o marcador radiográfico ele vai auxiliar não só no avaliador em saber qual é a incidência, bem como também de como é que o paciente realizou o procedimento em relação à posição. Bom, pessoal, irei demonstrar para vocês como realizar agora a marcação quando for realizar o exame dentro do book. Quando você vai realizar, por exemplo, um ombro esquerdo, qual é o lado direito do paciente? Esta região medial ou esta região lateral? Se você respondeu o lado medial, você está correto, pois o lado direito da estrutura, comparado ao ombro esquerdo, é essa região medial e não lateral. Então o marcador radiográfico, por teoria, ele deverá estar posicionado neste terço. Se você preferir, você também poderá colocar neste terço do chassi, no qual não é muito recomendável. Por quê? Quando você movimentar a gaveta do chassi, possa ser que esse numerador ele possa cair, atrapalhando assim a produção da imagem ou até mesmo a qualidade de outros exames. Agora, digamos que a gente vai realizar o ombro direito. O marcador radiográfico, por sua vez, deverá ficar localizado no terço lateral ou no terço medial. Se você disse região lateral, você está correto, pois o lado direito do ombro direito em relação à realização do procedimento está mais próximo da região lateral e não medial, quando comparado com o ombro esquerdo. Então o marcador radiográfico deverá estar posicionado neste terço, ou se você preferir, dentro do chassi, mas não é muito recomendável, pois pode acontecer de ele ficar preso dentro do book, e daí pode atrapalhar a produção da imagem. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando, e claro, eu espero que vocês tenham gostado, mas se você ainda tem alguma dúvida... Bom, eu gosto bastante desse vídeo. Todas as turmas que eu vou dar aula de posicionamento, eu passo, né, esse vídeo de marcadores. Ele não aponta algumas exceções, mas num contexto geral, né? Ainda mais que não num contexto geral, até porque nós não vimos marcação de pé e mãos, né? Eu acho ele um vídeo bem interessante. Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. E aí, a próxima, eu passo outro vídeo que eu queria trazer de efeito anódico e faço a revisão da prova para vocês.